Olá pessoal, hoje nós vamos falar do método de ordenação, que é provavelmente um dos métodos mais famosos que existem e também um dos mais usados, que é o método Quicksort. Então, esse método de ordenação ele foi proposto por Hoare em 1960, né, e publicado 2 anos depois, 1962. Ele é um algoritmo de ordenação interna mais rápido que se conhece para uma ampla variedade de situações, tá? É provavelmente o mais usado também, o mais implementado. E a ideia básica desse algoritmo é dividir o problema de ordenar um conjunto com N itens em dois problemas menores, e assim sucessivamente, tá? Então, esses problemas menores são ordenados independentemente e recursivamente, né? Assim que eles são, vamos falar assim, rearranjados parcialmente, você aplica de novo a ordenação sobre a metade dessas metades e assim vai, tá? Os resultados no final eles são combinados para produzir a solução de ordenação, tá? Então a gente vai ver como é que essa estratégia funciona, né, através de um exemplo. Bom, como ele é um método recursivo, né, a parte mais delicada desse método é justamente a parte que faz o particionamento, ou seja, a divisão da sua sequência de registros a serem ordenados, tá? Então a gente vai ver que isso é implementado aqui por meio de um método chamado partição. Bom, e aí o vetor, né, ele vai ser delimitado através de dois índices, esquerda e direita, originalmente, né, e aí esse vetor ele vai ser rearranjado por meio da escolha arbitrária de um pivô. Né. O pivô, ele é o quê? Ele é um registro que você escolhe a cada chamada recursiva, né, então ele é uma posição ali no vetor que indica um registro, e esse registro ele vai ser usado como parâmetro para você saber, vamos falar assim, arranjar os itens durante aquela passagem, tá? Então, a cada passagem, né, você vai fazer um rearranjo dos registros, tá, em relação a esse pivô, e ele ao final vai ser particionado em duas seções, né, então duas partes. A parte à esquerda com chave menor ou igual a x, que é o pivô, e a parte à direita com chaves maiores ou iguais a x, certo? Então, o pivô ele é escolhido para isso, para que você tenha uma forma de, naquela passagem, né, colocar todos os elementos que são menores do que x do lado esquerdo e todos os elementos que são maior que x do lado direito, tá? De forma que você tenha duas sequências, vamos dizer assim, pré-arranjadas, né, pré-ordenadas em relação àquele pivô. Então, como é que funciona esse algoritmo, né, do particionamento? Você vai escolher arbitrariamente um pivô, tá, que a gente vai chamar de x. Então, você pode, por exemplo, convencionar que o pivô vai ser o elemento do meio, naquela sequência que está sendo considerada no momento. E aí, você vai percorrer o vetor a partir da esquerda, daquela subsequência, até que VI seja maior ou igual ao pivô, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai usar um índice I para pegar a partir da esquerda da sua subsequência que você está considerando naquele momento, você vai usar um I para percorrer o vetor em relação ao pivô. Então, você vai sempre comparando. Na hora que ele achar um elemento maior ou igual ao pivô, ele para de percorrer, certo? Então, esse índice I ele vai caminhando até ele achar esse, vamos dizer assim, esse primeiro elemento à direita maior ou igual ao pivô. Na hora que ele acha, ele para. A mesma coisa é feita, né, para o lado direito. Então você vai, a partir do limite à direita daquela subsequência, usar um índice J para percorrer o seu vetor, a sua subsequência indo para a esquerda, né, até você achar um elemento que seja menor ou igual a x. Achou, né, um elemento que é menor ou igual a x, você para. No momento em que você tiver parado o I e o J, você vai fazer o quê? Você vai trocar os registros que estão na casa I e J um com o outro, certo? De forma que o elemento menor do que o pivô esteja à esquerda e o elemento que seja maior do que o pivô esteja à direita, tá? E aí você vai continuar esse processo até os apontadores I e J se cruzarem, né? Então, vamos supor, né, a gente achou um I, um elemento aqui na casa I, um elemento na casa J, em que o I é maior do que o pivô e o maior do que o J. Então você troca os dois,
né? Mas se esse I e esse J não tiverem ultrapassado um ao outro, você tem que continuar procurando mais elementos, certo? Com o I caminhando à direita e o J caminhando à esquerda. Ele só vai parar de tentar achar elemento maior do que o pivô e menor do que o pivô à esquerda e à direita desse pivô, respectivamente, quando o I e o J se cruzarem, tá? Então, no final dessa passagem, né, isso é uma passagem só, né, você vai ter um vetor, né, que originalmente estava ali delimitado de esquerda até direita, particionado de tal forma que os itens que estão de limite à esquerda até J, certo? Eles são menores ou iguais a x, que é o nosso pivô. E os elementos, né, os registros que estão de VI até a direita são maiores ou iguais a x. Por que é de esquerda até VJ e depois de VI até direita? Porque quando você, né, chega no final dessa passagem, o I e o J se cruzaram, lembra? Então, o I vai ser o cara que vai estar limitando o lado esquerdo e o J vai ser ali a parte que vai estar limitando, né, a sua segunda subsequência até a direita. Então, terminado o particionamento, basta chamar recursivamente o método ordena para as duas subsequências geradas pelo particionamento, né? Então, como eu disse para vocês, tem essas duas subsequências, delimitada de esquerda até J e a outra de I até direita, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai, de novo, chamar a ordenação, considerando agora aquela primeira subsequência, tá? Para ser ordenada, e depois a outra subsequência. O que eu quero dizer com isso? Que para cada uma dessas, novamente, você vai passar pela etapa de escolher um pivô, percorrer o vetor indo da esquerda até achar um elemento que seja maior ou igual ao pivô daquela subsequência, fazer a mesma coisa do J até você achar um registro que seja menor ou igual ao pivô, né, e aplicar esse processo todo na primeira subsequência. Além disso, fazer isso também na outra subsequência. E ele vai fazendo isso, ele vai, ao final de cada uma dessas passagens, né, ter novas subsequências e reaplicar recursivamente esse método. Tá? Então, falei aqui bem alto nível com vocês, né? Vamos ver isso na prática para entender melhor. Tá? Então vamos lá, vamos considerar a nossa sequência ordena, né? Aquela que a gente já vem considerando nos outros métodos, né? O registro O na casa 1, o registro A na casa 6. Então, vamos considerar que o pivô seja escolhido por meio dessa fórmula aqui, I mais J dividido por 2. Né? Então aqui ele vai me dar o quociente inteiro da divisão de I mais J, tá? Onde o I, né, ele vai ser o nosso elemento mais à esquerda e o J o nosso elemento mais à direita, né, o índice que indica o nosso elemento mais à direita. Então, se eu uso essa fórmula I mais J dividido por 2 para obter o meu pivô, quem vai ser o pivô? O I é 1, o J é 6. 1 mais 6, 7. Divisão inteira por 2 dá 3. Então, quem é que vai ser o meu pivô? É o elemento que está na casa 3, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei em negrito, é o D. Bom, então, o que eu vou fazer? Aquilo que eu falei para vocês, né? Eu vou começar a percorrer aqui o meu vetor da esquerda, né, para a direita, usando o I como índice, para achar, né, um elemento que seja maior ou igual ao meu pivô. Então, de cara, a gente nota que esse registro O, né, esse elemento O, ele é maior do que o nosso pivô. Portanto, o I já para aqui, certo? Bom, e aí o J, como é que fica? O J eu tenho que procurar, né, indo da direita até, né, a esquerda, eu tenho que procurar o primeiro elemento que seja menor do que D. Então, A também, de cara, já é um registro menor do que o D, né, pela ordem alfabética. Então, eu também já paro aqui. Então, nesse momento, né, eu identifiquei um elemento maior do que o meu pivô e um elemento, um elemento à esquerda do meu pivô que é maior do que ele, e um elemento à direita do meu pivô que é menor do que ele. Então, nesse momento, eu vou fazer a troca entre esses dois registros, certo? Então, vai ficar assim, o A fica aqui, o O fica aqui.
Mas o meu I e o meu J não cruzaram. Então eu vou continuar, né, aquele processo. Vou tentar caminhar com o I para a direita até eu achar o próximo elemento que seja maior do que o D, né? E aí, de cara aqui eu já noto, né, que o meu R é maior do que o pivô, certo? Então, para o I aqui. O J, né, ele vai ter que continuar caminhando para achar o primeiro elemento menor do que D aqui, né, dentro dos elementos que ficaram faltando. Então, a gente percebe, né, que o N, né, que está ali à esquerda, não é menor do que o D, então ele tem que continuar caminhando. Vem para o E, né, também não é menor ou igual ao D, continua caminhando. Chega no D, opa, D é menor ou igual a D, né, D é igual a D. Então, eu paro o J aqui. Paro o J aqui, né, nesse momento eu tenho que fazer a troca entre os registros que estão na casa I e J. Então, quem que eu vou trocar? O D com R, certo? Então, é isso que aconteceu. Bom, aí, o que que acontece, né? O I, né, ele tem que caminhar, né, novamente, continuar procurando à direita elementos maiores do que o meu pivô. Então, eu vou andar com esse I aqui para a direita, né? Então, o I vem para cá. O R é maior do que o meu pivô? Lembra que o meu pivô, tá? Ele foi definido inicialmente como D, e não é porque o D trocou com o R que ele deixou de ser o D, não, tá? Esse D ali, ele tá marcado ainda como pivô nessa passagem. Então, na hora que eu caminho com o I para a direita, eu acho o R, né? O R é maior ou igual a D? Verdadeiro. Então, ele para o I. E o J, que estava, né, anteriormente aqui no R, vai também tentar caminhar para a esquerda para achar o primeiro elemento menor ou igual a D. Então, na hora que ele caminha, ele acha, né, Vamos lá, ele estava aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu me perdi, pessoal. Bom, o I, né, ele vai para a direita e o J, né, ele vai para a esquerda. Então, ele vai achar o próprio D. Novamente, D é igual a D. Então, ele também para. Só que agora, né, seria o momento de eu fazer a troca. Mas eu não vou fazer ela. Por quê? Porque eu noto que nesse momento o I e o J cruzaram um com o outro. Certo? Eles, até o passo anterior, né, o I estava vamos falar assim, à esquerda e o J à direita. Mas a partir do momento em que eles cruzam, né, eu tenho que parar essa passagem, certo? Então, eu não vou fazer a troca por conta disso, beleza? Então, o que que a gente nota? Ao final dessa passagem, pessoal, deixa eu deixar aqui, né, que eu acho que fica melhor. Ao final dessa passagem, você tem duas subsequências. A primeira vai de esquerda, que é a posição inicial ali do nosso I, que era a casa 1, até J, que é onde está agora o nosso registro D, certo? E a segunda subsequência é aquela que vai de I, onde está o nosso registro R, até a direita, que foi o local onde o J começou. Então, até a casa 6, onde está o O, certo? Então, se você pegar essas duas subsequências, você vai notar que todos os elementos da primeira subsequência são menores ou iguais ao meu pivô, né, o A e o D, e todos os elementos da minha subsequência à direita são maiores ou iguais ao meu pivô dessa passagem, que é o D. Então, o R, o E, o N e o O são todos maiores ou iguais a D, certo? Então, essa é a sacada do Quicksort, porque essa foi só a primeira passagem, mas ele já deixou mais ou menos ordenado, né, nessa primeira passagem os elementos. Não está totalmente ordenado, a gente nota ali que ainda tem elemento fora do lugar, né, mas pelo menos em relação ao pivô, a gente tem duas subsequências que estão ordenadas, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar a ordenação para cada uma dessas subsequências, ou seja, para o A, para a primeira sequência formada pelo registro AD e pela segunda sequência formada pelos registros RE e NO. Então ele vai escolher o novo pivô para cada uma dessas subsequências, percorrer usando o I até ele achar um elemento que seja maior ou igual àquele pivô da primeira subsequência, percorrer usando o J da direita para a esquerda até achar um elemento que seja menor ou igual
ao pivô daquela subsequência, fazer a troca, todo aquele processo para a primeira sequência e também todo aquele processo para a segunda subsequência, certo? Bom, e como é que fica isso em termos de código, tá? Então, aqui eu tenho uma classe, a nossa classe ordenação, né? E aí eu tenho aqui o método quicksort. Então, notem, ele é um método, assim como os outros de ordenação que a gente viu, que recebe o vetor e o n indicando a quantidade de registros a serem ordenados naquele vetor, certo? O que ele vai fazer? O método quicksort, né, ele é bem simples, ele simplesmente vai chamar o método ordena passando o vetor, que ele recebeu aqui no parâmetro, o limite à esquerda desse vetor, que no nosso caso, né, a gente sabe que a casa zero não está preenchida, então vai ser 1, e o limite à direita desse vetor, que é o próprio n, certo? Então aqui ele está só fazendo uma chamada para o método ordena, repassando o vetor e o limite à esquerda e à direita desse vetor. Bom, chamou esse método ordena, né, ele está aqui embaixo. Como é que ele funciona? Então olha só, está aqui, né, o vetor, o limite à esquerda e o limite à direita. Ele vai criar, tá? Ele vai criar não, ele vai declarar uma variável que eu chamei aqui de part, do tipo limite partições, para receber o retorno da chamada desse método partição. O que é isso, professor? Bom, é o seguinte, pessoal. A gente viu ali durante a nossa simulação, né, que é muito importante a gente saber aonde o i e o j para no final de cada chamada do método partição. Por quê? Porque esse i e esse j, né, no caso o j e o i, né, já que o j vai ter ultrapassado o i, esse j e esse i, eles vão ser respectivamente o limite à direita da primeira subsequência e o limite à esquerda da segunda subsequência. Eles vão ter que ser usados para chamar de novo a ordenação para cada uma daquelas subsequências. Então, o que acontece? Como eu preciso saber quem é esse i e esse j no final da execução, da parte do particionamento, né, eu tenho que ter uma forma de retornar esses dois índices simultaneamente. Mas vamos parar para pensar, existe algum método capaz de retornar simultaneamente dois valores simples, né, dois valores inteiros? Não, né? A forma que a gente tem de contornar isso é criar um objeto que funcione como se fosse uma cápsula para guardar esses dois atributos, o i e o j. Então, é isso que a nossa classe limite partições representa, tá? E eu até coloquei ela aqui como uma subclasse dessa classe ordenação, tá? Então, olha só, limite partições, tá? É uma classe. O que ela contém? Dois atributos, o i e o j. Ela funciona como uma cápsula para que você tenha como retornar o i e o j ao final de cada passo de particionamento, certo? Então, quando eu faço limite partições part nessa variável desse tipo aqui, receber partição v ASCII, o que ele está, na verdade, fazendo? Ele está declarando essa variável, né, no tipo dessa classe para receber o retorno desse método partição, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então a gente já sabe que esse método aqui ele vai retornar um objeto desse tipo, limite partições. Beleza? É para isso que serve só essa classe limite partições. E aí, bom, como é que vai funcionar o partição? Então, aquele vetor que a gente recebeu aqui no parâmetro, a gente vai repassar ele. Então, notem, né? Lá no quicksort, você recebia um vetor e ele foi passado por ordena, né? Assim como o limite à esquerda e à direita. Aqui, ele está repassando novamente esse vetor para o método partição com o limite ASCII e dir, né? Que inicialmente vai ser o 1 e o n, que ele recebeu daqui, certo? Então, ele está só reencaminhando, tá, esses parâmetros aqui para o método partição. Então, vamos lá no partição para ver como é que ele funciona. Está aqui o método partição, né? Então, inicialmente, o que ele faz? Ele cria uma variável p do tipo limite partições e instancia um objeto do tipo limite partições para essa variável p. Né? Então é como se ele estivesse criando ali a cápsula para guardar o i e o j, mas inicialmente ela está vazia. Né? Não tem como você definir o i e o j ainda, porque é justamente no final da execução desse método
que ele vai definir esse I e esse J. Então, declarei ali a minha cápsula para guardar os dois índices. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu P.I, ou seja, o objeto limite partições .I, né, o atributo I desse objeto, receber o ESC que eu recebi no parâmetro. Tá? Então, o limite à esquerda, que na primeira vez vai ser o índice 1. Tá? Então, PI vai receber aqui o 1. Tá? E o PJ, né, o atributo J do meu P, da minha cápsula, que guarda o retorno, vai receber o dir, que inicialmente vai ser o N, né, que veio lá, né, da primeira chamada do método Quicksort. Tá? Então, inicialmente é isso. O PI vai ser definido como 1 e o PJ como N. Tá? Bom, na sequência aqui, o que ele faz? Olha só, isso aqui é o comando que define o meu pivô. Tá? Então, eu declarei uma variável do tipo item, né? Notem que o pivô ele é um registro, então, né, ele tem que ser declarado como item. O nome dessa variável, né, que vai guardar o pivô, a referência do pivô, né, é o x. E aonde que eu vou pegar o meu pivô? Eu vou usar aquela fórmula, né, de somar o i com j e dividir por 2. Né? Então, notem, eu vou pegar pi, que é 1, mais pj, que inicialmente é n, dividido por 2. Nesse caso, nosso exemplo aqui vai dar 7, né? 7 dividido por 2, 3, né? A divisão inteira. Então, o nosso pivô está sendo justamente o elemento que está em V3. Olha só, V, né, 3, que é o nosso registro D. Beleza? Bom, pessoal, então, definido o pivô, né, o que vai acontecer? Ele vai entrar nessa estrutura de repetição, né, nesse laço aqui, cuja condição é que PI seja menor ou igual a PJ. Então, ele está dizendo que ele vai executar tudo isso que está aqui dentro do nosso do while, enquanto o PI for menor ou igual a J, ou seja, a PJ, ou seja, enquanto isso for verdadeiro. O que essa condição expressa em termos de funcionamento do nosso algoritmo? Ela expressa que o processo tem que ficar sendo repetido enquanto o i não ultrapassar o j, né, enquanto ele for menor ou igual a j, porque a partir do momento que o i for maior do que o j, é porque ele ultrapassou, então ele tem que encerrar, certo? Então, entrou na repetição, notem que aqui eu tenho dois whiles, né, um seguido do outro. O que esse while faz? Ele compara, né, o nosso pivô com o elemento que está no vetor da casa PI, certo? Como é que ele compara? Ele verifica se o x, né, se esse pivô, é maior do que o elemento que está sendo considerado, ou seja, o elemento que está na casa PI. Se o pivô for maior do que o PI, significa que que aquele elemento que está sendo considerado na casa PI está na posição correta em relação ao pivô. Né? Ele é menor do que o nosso pivô, então ele tem que realmente estar à esquerda do pivô. Então o que ele vai fazer? Ele vai caminhar para a direita tentando achar um elemento que faça essa condição falhar. Então ele anda uma casa à direita. Tá? Nesse exemplo nosso aqui, né, se a gente considerasse esse exemplo aqui, a gente sabe que o pivô vai ser justamente o registro D. Então vamos lá. O registro D é maior do que o registro que está na casa 1, que é o O? Falso. Né, o D ele é menor. Então ele tem que encerrar esse while. Ele nem chega a incrementar, nesse nosso exemplo, o I. Ele não chega a incrementar nenhuma vez nessa primeira passagem. Tá? De fato, ele não pode incrementar, porque ele já achou um elemento que está no lugar errado em relação ao pivô, certo? Então ele tem que parar esse i aqui. O segundo while vai fazer um processo semelhante, né, análogo, só que da direita para a esquerda no nosso vetor, considerando o j. Tá? Então o j é o 6, né? Portanto o registro que está lá no VPJ é o A, e aí ele vai comparar o pivô é menor do que o elemento A, a gente sabe, né, que ele não é menor, né? O D é maior do que o A. Portanto, ele também não chega nem a decrementar uma vez o J, porque ele já encontrou um elemento ali que é menor do que o nosso pivô. Então ele tem que parar. Então o primeiro busca o primeiro elemento maior ou igual ao pivô e o segundo o primeiro elemento menor ou igual ao pivô. Encerrado esses dois whiles, né, o I e o J está já no lugar onde eles tinham que parar. Então, o que tem que acontecer agora? Ele tem que fazer a troca. Mas antes de trocar, ele tem que verificar. O I ultrapassou o J, então é por isso que eu tenho esse if aqui. Né? PI é menor ou igual a PJ.
Se isso for verdade, é porque o i não ultrapassou, né, o j, então eu posso fazer a troca. Como é que eu faço essa troca? Eu crio uma variável auxiliar aqui, chamada w, né, do tipo item, para guardar quem está no VPI, no nosso caso inicial vai guardar o O. O VPI, né, a casa 1, vai guardar o elemento que está em VPJ, que é o registro A, certo? Então, o A vem para cá. O VPJ, né, a casa 6 do nosso vetor, vai guardar aquele elemento que estava na variável auxiliar W, que era o nosso O, então o O aparece aqui. E logo, né, depois dele fazer essa troca entre esses dois elementos, ele incrementa o I e decrementa o J, certo? Então, o nosso I, que estava, né, inicialmente aqui no O, e o nosso J, que estava em A, né, a partir da execução dessa última linha, né, desses dois comandos que estão aqui na nossa última linha, ele vai passar o I a marcar a posição 2 e o J vai passar a marcar a posição 5, beleza? Saiu do if, ele já avalia, né, novamente, se o PI é menor ou igual a PJ. Por quê? Porque ele só pode repetir esse processo se o I não tiver ultrapassado o J. Então, a gente sabe que ele não ultrapassou, né? O I vai estar na casa 2, o J na casa 5. Então, novamente, ele vai usar esses dois motores aqui, né, esses dois whiles, para, a partir daquele I e daquele J, né, procurar, no caso do I, o primeiro elemento maior ou igual ao meu pivô, tá? E no caso do J, o primeiro elemento à esquerda menor ou igual ao nosso pivô. Achou esses elementos, novamente, vai avaliar se o I não ultrapassou o J, fazer a troca, incrementar o I e o J. Então, o que acontece? Né? A gente nota, pessoal, que no final, né, o I e o J, o I vai ultrapassar o J, esse aqui vai dar falso, e aí o que vai acontecer? Ele vai retornar o P, né, que é justamente aquele objeto, né, que a gente usa para encapsular o I e o J. Então, retornando o P, ele retorna, obviamente, o PI e o PJ para quem chamou o método partição. Beleza? A gente sabe, né, por conta daquela primeira simulação que a gente fez, que o J ele vai parar aqui na casa 2 e o I ele vai parar aqui na casa 3, né? Então a gente viu que aquela subsequência AD, que é menor ou igual, contém elementos menores ou iguais ao nosso pivô, tá? Vai estar à esquerda e a subsequência formada pelos registros R, E, N, O vai estar à direita, né, no caso do I, né, a subsequência AD à esquerda de J e a subsequência formada pelo R, E, N, O à direita do I. Então, a única coisa que ele precisa retornar é o P contendo esses valores de I encapsulados, certo? Retornou, né, o que ele vai fazer? Então, aquele P, né, a referência dele vai ser armazenada pela variável part, e aí ele vai testar se a esquerda que chegou aqui no parâmetro para ele, que era aquele valor 1, é menor do que part.j, certo? Então, a gente sabe que o j, né, ele terminou aqui marcando a casa 2. O valor 1 é menor do que o valor que o j está marcando, que é 2? Verdadeiro. Então significa que eu ainda tenho uma subsequência possível de ser rearranjada. O que eu vou fazer? Chamar recursivamente o ordena, passando o meu vetor com o limite à esquerda original, que era 1, e o limite à direita da subsequência que foi definida pelo j, que é justamente parte.j. Então, eu vou passar esse j ali para ele falar, ó, agora em vez de ir até o n, você só vai até o j, que é justamente a subsequência formada pelo a e pelo d. Beleza? Então, ele vai, de novo, o processo todo de ordenação. Vai chamar esse próprio método aqui, tá? Só que agora eu tenho o vetor com a esquerda sendo 1, e ao invés da direita original, que era n, eu tenho o j. E ele vai fazer essas quebras quantas vezes forem possíveis, né? Aqui no caso, como a nossa subsequência só tem 2 elementos, essa vai ser a última vez que isso vai acontecer, né? Não tem como você quebrar mais do que isso. Mas no caso, né, desse segundo if aqui, que é justamente para a gente poder fazer a chamada recursiva dos elementos que estavam à direita, tá? Vai ser possível fazer mais do que uma chamada recursiva. Então, olha só como é que funciona. Ele pega aquele i que foi devolvido no retorno e verifica se ele é menor do que a direita.
para saber se você tem pelo menos 2 elementos ali naquela subsequência. E aí o que ele faz? Ele faz uma chamada recursiva passando o vetor. Olha só, ao invés de eu passar o limite à esquerda original, que era 1, eu passo o i, né, que é o início da nossa segunda subsequência, e passo a direita original, que vai ser o n. Então, ele vai fazer todo o processo do quicksort para aquela segunda parte. A gente viu que essa segunda parte ela tem 4 elementos, né, 4 registros. Então, essa não vai ser a última chamada recursiva, tá? Ele vai de novo conseguir quebrar ela, né, e devolver 2 partições possíveis ainda de serem chamadas recursivamente, tá? Bom, pessoal, então o processo é esse, tá? Ele vai quebrando, vai reordenando e ao final de cada chamada de partição, uma certeza a gente tem. Todos os elementos à esquerda de J são menores do que o pivô considerado naquela passagem, todos os elementos à direita de J são maiores do que à direita de I são maiores do que o meu pivô considerado naquela passagem. Bom, então, pessoal, o que acontece? Em algum momento, a gente sabe que as subsequências só terão um elemento, né? Então, nesse momento em que as subsequências tiverem somente um elemento, o nosso vetor vai estar ordenado, tá? Análise. Então, seja C de n a função que conta o número de comparações, tá? Então vamos considerar aí que a comparação seja a operação crítica. O pior caso, né, ele é da ordem de n ao quadrado. Quando é que ele ocorre? Bom, o pior caso, pessoal, ele ocorre quando sistematicamente, ou seja, sempre, tá, o pivô é escolhido como sendo um dos extremos de uma subsequência já ordenada. Tá? Então, o pior caso seria esse. Você tem um vetor ali, vamos falar o pior caso de todos, né? Você tem um vetor que já está ordenado, tá? E você, ao invés de pegar, por exemplo, o elemento do meio, pega o primeiro elemento ali para ser o pivô, né? Por que esse é o pior caso? Porque essa estratégia faz com que o método ordena, tá? Esse método aqui, seja chamado recursivamente n vezes, eliminando apenas um item em cada chamada. Quem que é esse item que está sendo eliminado a cada chamada? Justamente aquilo que seria a subsequência à esquerda. Tá? Por quê? Porque o pivô está em cima justamente do primeiro elemento. Então, ele só vai conseguir eliminar um item a cada passagem. E ele vai ter que, novamente, né, continuar fazendo chamadas recursivas, mas a parte da direita vai sempre ser tudo aquilo menos o primeiro elemento ali. Então, para você evitar o pior caso, você pode usar algumas estratégias, né? Uma delas é escolher 3 itens, quaisquer do vetor, tá? E usar a mediana dos 3 como pivô, ou seja, o elemento do meio, tá? Isso evita que você escolha ali, por exemplo, a primeira casa de uma dada subsequência como pivô. Bom, então, análise do melhor caso. Quando é que ocorre o melhor caso? Essa situação ela ocorre quando cada chamada do método partição consegue dividir o vetor em 2 partes iguais, né? Então, seria você, para uma determinada configuração do seu vetor, conseguir escolher um pivô que no final de cada chamada da partição, o PI delimite justamente a metade daquela subsequência e o PJ a outra metade, né? Você tem ali quantidade iguais de registros em cada uma das partes, tá? Então, ela nos dá o custo desse melhor caso seria o quê? Eu fazer, seria 2 vezes o custo de analisar metade dos registros mais n-1. n-1 corresponde à comparação de todos os elementos daquela passagem com o pivô, certo? Então, aqui no nosso caso, né, do nosso exemplo, se eu tenho 6 registros, né, seria o custo que eu teria de comparar cada um deles com o pivô que está sendo considerado. Então eu tenho 5 comparações, tá? E 2 vezes C de n sobre 2 é o custo das chamadas recursivas que vão ser feitas ao final daquela passagem. Então,
n-1 é o custo de comparar os elementos com pivô naquela dada passagem, e o C, né, de n sobre 2 é o custo de você fazer a chamada recursiva para cada uma das metades. Como você tem duas metades, então 2 vezes C de n sobre 2. Se você resolvesse isso aqui, né, você obteria, tá, uma expressão simplificada como essa, né? Isso aqui está em forma recursiva, tá? Mas se você resolver, você chega a isso aqui, n vezes log n menos n mais 1, beleza? Caso médio. Então, caso médio é mais difícil de eu explicar para vocês intuitivamente, tá? Tem um trabalho que foi feito para determinar isso, tá? Desses dois autores aqui, de 1996, tá? E eles chegaram a essa conclusão aqui de que o custo médio é 1,386 vezes n log n menos 0,846n, tá? Então, analisando isso aqui, né, de forma, como se diz assim, fazendo a análise assintótica desse custo, né, você verifica que ele é da ordem de n log n, tá? Vantagens. Bom, o algoritmo Quicksort ele é extremamente eficiente, no caso médio, para ordenar arquivos de dados, né? Como a gente viu, ele é da ordem de n log n. Esse é um custo bom, é um custo melhor do que n ao quadrado, tá ok? Então, ele é um bom algoritmo para o caso médio. Necessita de apenas uma pequena pilha como memória auxiliar. No caso da nossa implementação, a gente não chega a ver essa pilha, por quê? Porque como a implementação usa recursão, a pilha ela é implícita, né? É a própria pilha do sistema operacional que é usada para gerenciar as chamadas recursivas, tá? Então, a gente usou uma implementação recursiva, a gente não enxerga essa pilha. Mas se a gente não fosse fazer uma implementação recursiva, a gente precisaria dessa pilha justamente para gerenciar essas subchamadas, né, de ordenação que a gente faz. Requer cerca de n log n comparações em média para ordenar n itens, tá? Então isso aqui é só uma reanálise, né, do custo médio, né? Que é como eu disse para vocês, é um custo bastante razoável, tá? Ele não é tão bom quanto se fosse n, né, linear, ou seja, o número de comparações que eu faço é igual ao número de registros que eu recebo, não é essa perfeição, mas também não chega a ser n ao quadrado, né? N vezes log n é menor do que n ao quadrado, tá? Desvantagem. Bom, ele tem um pior caso, como eu disse para vocês, né? O fato de vocês fazer uma escolha do pivô em um dos extremos, seja ele na esquerda ou seja ele na direita, tá? Numa sequência já ordenada, né? Leva a esse pior caso, que é n ao quadrado. A implementação é muito delicada e difícil, né, de ser feita se você não tiver visto esse algoritmo alguma vez na vida. Né? A gente nota ali que você tem que ter um controle muito correto, né, do I e do J, porque senão você pode acabar deixando algum registro fora da ordenação durante aquelas quebras. Tá? Então, essa é uma implementação mais delicada. E o método não é estável, então ele não garante a ordem relativa entre elementos de chaves iguais. Novamente, aquela história dos dois Pedros, tá? Então, você não consegue garantir, né, considerando que você tem duas chaves iguais, que se antes da ordenação o Pedro A, né, está antes do Pedro B, depois da ordenação, né, você não consegue garantir que ele vai continuar antes. Pode ser que eles invertam, né, já que as chaves são iguais. Tá ok? Bom, pessoal, aqui, né, eu preocupei em dar a ideia para vocês, né, explicar como é que o algoritmo funciona por meio dos vários métodos que ele faz uso, já que ele é recursivo, tá? Mas é muito importante que vocês simulem isso à mão, tá? Não fiquem só no entendimento daquele primeiro ordena lá, né, daquela sequência nossa de registros. Então eu estou deixando aí um exercício 28, tá? E eu quero que vocês façam passo a passo, como eu mostrei nos slides, né, as simulações de ordenação, a execução do método shell sort e do quicksort para essas sequências. Então, o que eu sugiro para vocês? Né? Como a gente viu o shell sort antes do quicksort, faça para letra A
o shell sort, faça para o B o shell sort, faça para o C o shell sort. Terminou esses três para o shell sort, aí você vai para o quick sort. Por quê? Porque aí você fica com o mesmo processo na cabeça, né, exercitando para sequências diferentes. Se você ficar trocando do shell sort para o quick sort a cada alternativa, isso pode gerar alguma confusão, tá? Mas é importante que vocês simulem os dois métodos para cada uma dessas sequências, tá? Começa tudo com shell sort, depois vai tudo para o quick sort. Beleza? Aqui, no nosso exemplo, eu só ilustrei uma passagem do I e do J, né? Como se diz, eu parei ali na explicação da hora que o I e o J se cruzam e ele retorna a partição. Mas a gente sabe que outras chamadas recursivas serão feitas, né? Então é importante que a simulação sua, ela contemple todas as passagens, até você chegar numa subsequência que ali só tenha um elemento e que, portanto, não seja possível particionar. Porque aí você, de fato, vai ver o vetor todo ordenado, beleza? Então é isso, pessoal. Depois que vocês simularem o exercício 28, obviamente ele é um exercício um pouco, vamos dizer assim, extenso, né? Tá, mas ele é extremamente importante, tá? Até mais do que você fazer implementações de código, porque ele internaliza justamente essa estratégia que os métodos seguem. Então, feito o 28, tá? Aí você vai para o 29, tá? Criar uma versão alternativa do método quicksort, que eu chamei ela de quicksort verboso, de forma que ele imprima a cada chamada do método partição os itens do vetor no subtrecho considerado, juntamente com seus índices limites, esquerda e direita. Então, o que eu quero que você faça é criar uma nova versão do quicksort, né, que ao final ali de cada execução daquele método partição, eu consiga enxergar como está o vetor naquele momento. Tá ok? Crie uma classe de teste para testar a execução, né, dessa versão do método quicksort com valores fornecidos pelo usuário. Tá? E sua classe de teste deve exibir o vetor ordenado ao final. Então, se você achar difícil, né, fazer isso já com dados que o usuário fornece, considere um vetor, né, fixo lá na sua implementação, né, mas que consiga mostrar ao final de cada partição, de cada execução de partição, como o vetor está, até você chegar no vetor final, que é aquele ordenado. Tá? E aí depois você adapta ele para o usuário poder fornecer os registros que ele próprio desejar. Exercício 30. Crie uma versão híbrida do método quicksort com o método seleção. Tá? Então eu chamei aqui de quickselect, você pode dar o nome que você quiser. De forma que o método quicksort chame o método da seleção ao invés do ordena, né, que faz parte dele próprio, sempre que identificar que o tamanho de um subtrecho a ser ordenado for menor ou igual a 4. Então, o que eu estou falando aqui, pessoal? Eu quero que vocês adaptem o quicksort, tá? Criem esse novo método de ordenação, que ele vai funcionar igual o quicksort normal, tá? Até ele chegar numa subsequência de tamanho 4. A partir do momento que a subsequência recursiva tiver tamanho 4, ele tem que parar de funcionar como quicksort e tem que passar a ordenar aquela subsequência, tá? Menor ou igual a 4, usando o método da seleção. Atente-se para o fato de que o método da seleção terá que ser modificado para que ordene somente o subtrecho considerado. Beleza? Essa é uma observação importante. Ele não vai, quando você chamar a seleção, ele não pode mexer no vetor todo, é só para aquele trechinho ali menor ou igual a 4. Crie uma classe de teste para testar a execução dessa versão híbrida com valores fornecidos pelo usuário. Considere que o usuário digitará pelo menos 20 valores distintos e sua classe de teste deve exibir o vetor ordenado ao final. Novamente, se for difícil, né, fazer de cara uma implementação em que o usuário forneça os registros, faz uma fixa, tá? A hora que ela estiver redonda, funcionando, tá? Aí sim você adapta ela para o usuário poder fornecer os registros que ele desejar. Beleza? Então é isso, pessoal. Fica aí os exercícios para vocês fazerem, tá? Praticarem. E eu fico aguardando as dúvidas de vocês. Até mais!